Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Pelo segundo dia consecutivo, a cidade de São Paulo registrou a pior qualidade de ar do mundo. A poluição é resultado da combinação de tempo seco e quente com a fumaça das queimadas, que já atingem 60% do país. Renato passa o dia inteiro exposto ao sol e à poluição. Em dias quentes e secos, o desconforto é ainda maior. Muito calor, muito sol, poluição muito grande demais. Beber muita água. O chapéu também é uma ajuda. Estou com o chapéu porque o sol está muito quente. O taxista que recebe passageiro já sabe, o ar-condicionado tem que estar ligado. Para os clientes, né, sempre tem que ter. Há dias, uma densa camada de fumaça e poluição encobre e transforma a paisagem da região metropolitana de São Paulo. Hoje cedo, a cidade foi considerada a metrópole com o ar mais poluído do mundo pelo segundo dia seguido. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado, das 22 estações de medição da região metropolitana, 3 indicaram situação muito ruim no início da tarde. 15 foram apontadas como ruins e 4 com condição moderada. A situação também é ruim em outras regiões do país. Outros 7 estados e o Distrito Federal também estão em alerta vermelho para baixa umidade. O indicador é o mais severo da escala, quando o índice pode ficar abaixo de 12%. A combinação de baixa umidade, de calor e de poluição traz muitos riscos à saúde e a gente precisa prestar atenção nos sinais que o corpo dá, como urina escura e sangramento no nariz. E cuidar da manutenção de aparelhos como, por exemplo, o ar-condicionado. Se você está usando muito o ar-condicionado, você vai ter que fazer mais essa manutenção do ar-condicionado. O médico ainda alerta para o risco de permitir que animais de estimação subam na cama. Porque ele está se arrastando pelo chão a semana inteira e ele vai lá, sobe na sua cama e você vai inalar toda a poeira e pó que estão no chão, que estão na rua. E a turminha de 4 patas também precisa de cuidados. Passeio preferencialmente logo cedo ou à noite, água fresca, sombra e o olhar do dono nas mudanças de comportamento. Animais que estão em processo de desidratação podem apresentar uma respiração mais ofegante, uma salivação excessiva. São sinais que podem agravar mais a desidratação. Pelo sossego da Madonna, já dá para perceber que o Renato segue o conselho. Muita água, muita comida. Trato bem dela, trato mais dela que de mim. E veja também. Flávio Dino, ministro do Supremo, determina reforço de bombeiros contra incêndios no país. Na Amazônia, Lula anuncia investimentos de 500 milhões para combater a seca dos rios. Brasil registra deflação depois de 14 meses. Energia elétrica e alimentos estão mais baratos. Nos Estados Unidos, Kamala e Trump frente a frente. Google e Apple são condenados na Suprema Corte da União Europeia. E Ucrânia faz o maior ataque de drones contra Moscou desde o início da guerra. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Já dura quase 24 horas o incêndio que atinge a Serra das Cabras, em Campinas, interior de São Paulo. A fumaça se alastrou pela região. O fogo começou na segunda-feira à noite, na cidade de Morungaba. As chamas atingiram ao menos 100 mil metros quadrados. A fumaça tomou conta do distrito de Joaquim Egídio, onde fica a Serra das Cabras, e atingiu outras áreas próximas. Bombeiros atuam na área para controlar o incêndio. Desde então, a gente está com equipes do Corpo de Bombeiros fazendo o trabalho em loco com os caminhões e equipes a pé. E hoje de manhã tivemos o apoio da aeronave do Águia, de Campinas. Os ventos fortes preocupam as equipes que trabalham na área. Os bombeiros tentam evitar que as chamas atinjam o planetário e o Museu de Astronomia, que ficam aqui no Pico das Cabras.
Segundo a Defesa Civil, a baixa umidade do ar e as temperaturas elevadas criaram um cenário ainda mais perigoso. Vários focos extintos acabam reacendendo. E ao menos 2 fazendas também foram atingidas. A Companhia Ambiental do Estado classificou a qualidade do ar em Campinas como muito ruim. A Defesa Civil faz um apelo para as pessoas evitarem qualquer tipo de queimada. Um corredor de fumaça formado a partir das queimadas que atingem principalmente o Amazonas, o Pará e Mato Grosso, chegou até o Rio Grande do Sul. Durante o dia, a qualidade do ar em Porto Alegre estava insalubre. O sol alaranjado e o céu cinza chamaram a atenção. O aplicativo aponta céu limpo, mas basta olhar para o horizonte e ver o tom acinzentado que cobre a capital gaúcha desde sábado. Tá meio estranho mesmo a temperatura, assim, o céu, né? Meio escurecido, né? Esse tom escuro é consequência das nuvens de chuva misturadas à fumaça de queimadas na atmosfera. As correntes de ar são as responsáveis por trazer essa fuligem da região norte até o sul do país. O ar quente sobe, levando para a atmosfera superior essa fumaça e os precipitados todos, né, de uma queimada. E daí essa circulação atmosférica normal traz para a região sul. Então, por isso que dá para dizer que é normal por questão de circulação de ar, mas completamente anormal pela quantidade de queimadas que a gente está vendo na Amazônia. Em Porto Alegre, a concentração de partículas muito finas de poeira que penetram no sistema respiratório é 13 vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A condição é considerada como insalubre para os pesquisadores. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que o Rio Grande do Sul tem 184 municípios com alteração na qualidade do ar durante 2 dias consecutivos ou mais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa exposição contínua à poluição atmosférica aumenta a probabilidade de doenças cardiorrespiratórias. Por isso, é necessário cuidado redobrado. Além de evitar atividades físicas ao ar livre, usar máscara pode ajudar a reduzir a exposição às partículas carregadas pela fumaça. Em Jataí, no sudoeste de Goiás, o céu amanheceu laranja por causa da poluição. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Jataí é a cidade com mais focos de incêndio esta semana no estado. Foram ao menos 244. E por causa da fumaça, muitos moradores saíram às ruas com máscaras e as aulas foram suspensas na rede municipal e nas universidades. A advogada Deolane Bezerra voltou a ser presa hoje em Pernambuco. A justiça revogou a prisão domiciliar depois que ela descumpriu medidas cautelares impostas na decisão de ontem. Na chegada ao Fórum do Recife, Deolane Bezerra cobriu a boca com a mão. A advogada iria cumprir os protocolos do habeas corpus concedido ontem, assinar o termo de compromisso da prisão domiciliar e fazer a coleta de digitais. Deolane pretendia viajar a São Paulo para cumprir a prisão domiciliar da mansão que tem neste condomínio de alto padrão na região metropolitana. A decisão judicial havia sido baseada no fato dela ter uma filha de 8 anos de idade. Hoje, a Justiça de Pernambuco reconheceu que a advogada descumpriu medidas cautelares impostas. Ao aceitar que Deolane fosse para a prisão domiciliar, o desembargador impôs que ela não se manifestasse em redes sociais, imprensa e veículos semelhantes. Mas logo ao sair, ela deu declarações para a imprensa. Deixa eu passar e eu vou falar. Aqui é uma prisão criminosa, uma prisão criminosa. E na sequência, postou nas redes sociais uma foto em que aparecia amordaçada. A juíza considerou que, ao alegar que sofre abuso de autoridade sem apresentar provas, Deolane tentou obstruir a justiça e mobilizar a opinião pública a favor dela. A magistrada ainda diz que a investigada tem influência significativa, com mais de 21 milhões de seguidores nas redes sociais. Deolane saiu do fórum numa viatura da Polícia Civil
e fez exame de corpo de delito. De lá, ela seguiu viagem para Buíque, no Agreste de Pernambuco, onde ficará detida. Deolane é uma das 20 pessoas investigadas num suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo principalmente sites de apostas esportivas. A mãe dela segue presa no Recife. A defesa da advogada não se manifestou sobre a decisão de hoje da Justiça. Uma quadrilha que invade condomínios está na mira da polícia. Os ladrões são de São Paulo e têm praticado diversos crimes em Goiânia. Nas imagens é possível ver o momento em que os dois criminosos chegam ao condomínio. Um deles acena para a portaria e o acesso é liberado. Em seguida, um deles tenta liberar a segunda porta, usando a biometria facial, o que não funciona. Eles alegam à portaria que há um problema com o sistema de segurança e, novamente, a entrada é liberada. Cerca de 1 hora depois, a dupla vai embora, com uma mala cheia de objetos furtados. Quando os moradores chegaram em casa, encontraram a porta arrombada e tudo revirado. Olha aqui nosso cofre. Levou tudo. Levou tudo! As joias e o dinheiro em espécie que estavam em 2 cofres foram levados pelos criminosos. O valor total do prejuízo não foi divulgado. A Polícia Civil de Goiás já identificou um dos suspeitos que aparece no vídeo. É um jovem de 21 anos de São Paulo que faria parte de uma quadrilha especializada no roubo de apartamentos de alto padrão. Em abril, 5 criminosos paulistas foram presos depois de invadirem 5 condomínios de luxo num único fim de semana, em Goiânia. A estratégia para entrar nos prédios é a mesma, se passar por morador e enganar os porteiros. Portaria? Abre aqui para mim, por favor. É para onde você vai? Minha cadastral não está pegando, eu ainda não cadastrei ela, minha facial. De acordo com este especialista, é preciso investir no treinamento dos funcionários para evitar invasões. Precisam ter critérios para poder identificar quando aqueles condôminos estão entrando acompanhados e por quem estão sendo acompanhados, para saber se não há nenhum caso de emergência ou de urgência que mereça atenção, inclusive, da autoridade policial. A Polícia Federal e a Força Aérea investigam o desaparecimento de um piloto brasileiro depois de uma suposta viagem à Venezuela. A versão da família é de que ele viajou para buscar um cliente, porém não há registro oficial de entrada no país vizinho. O desaparecimento começou a ser investigado depois que a mãe do piloto pediu ajuda à Força Aérea Brasileira. O último plano de voo disponível aponta que o monomotor saiu de Boa Vista, em Roraima, em 17 de agosto, rumo a Amajari, no norte do estado. O destino final seria Caicara del Orinoco, na Venezuela, onde Pedro Parente Neto, de 37 anos, iria buscar um empresário brasileiro. Eu decidi falar com o dono do avião. Informou para mim que também não tinha mais contato com o Pedro desde o dia 1º, que o Pedro não respondia, que o avião tinha sumido junto com o piloto. Aí, a partir daí, a gente começou a preocupar. Pedro chegou a dizer que estava com medo de sobrevoar a fronteira. Ele teria recebido telefonemas suspeitos depois que denunciou irregularidades em voos. Venda de táxi aéreo, sempre acima do peso, sempre com mais passageiro que essa aeronave permite. A Força Aérea Brasileira informou que tenta descobrir a rota que o piloto fez e que até o momento não há informações suficientes para iniciar uma busca. A hipótese de um acidente não está descartada. Em maio, Pedro já havia sobrevivido a uma queda de avião no Acre. A Polícia Federal investiga o caso. A seguir, os preparativos para o primeiro debate entre Donald Trump e Kamala Harris nos Estados Unidos. E veja também, Ucrânia faz o maior ataque de drones contra a Rússia desde o início da guerra. Brasil registra em agosto a primeira deflação desde junho do ano passado. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris, participam daqui a pouco do primeiro debate, depois que Joe Biden desistiu da corrida eleitoral. Nosso correspondente Vandrei Pereira está no centro de imprensa, onde acontece esse encontro.
Olá, Vandrei, boa noite. Momento de enorme expectativa, os olhos do mundo voltados para aí. Tudo pronto? Tudo pronto sim, Cris, Celso, muito boa noite a todos. O debate acontece daqui a menos de 2 horas e os jornalistas vão poder acompanhar tudo aqui dessa grande sala de imprensa. Já os candidatos vão estar a cerca de 2,5 metros um do outro durante o debate. E numa decisão tirada no cara ou coroa, Kamala Harris pôde escolher de que lado gostaria de ficar no palco e foi do lado direito da tela. Já Donald Trump escolheu quem pode fazer as declarações finais desse debate. Ele escolheu deixar, então, a oponente falar primeiro e, assim, ele será o último a falar. Esse é o 7º debate presidencial de Trump ao longo dos últimos anos. Ninguém mais do que ele participou de debates presidenciais na história americana. Kamala Harris participa do seu 2º debate, lembrando que ela participou de um confronto com Mike Pence em 2020. E mais detalhes desta noite, aqui na Filadélfia, vocês conferem agora na reportagem de José Luiz Filho. Logo mais, as atenções vão estar voltadas para o encontro realizado no National Constitution Center, na Filadélfia. O debate terá 90 minutos com 2 intervalos. Não haverá plateia. Os candidatos terão 2 minutos para as respostas, além de 1 minuto para a réplica e a tréplica. E o microfone de quem não estará falando ficará fechado. Segundo as regras, os candidatos não poderão fazer perguntas um para o outro. Kamala Harris e Donald Trump passaram os últimos dias focados na preparação para o encontro desta noite. A expectativa é de que Kamala Harris fale sobre as propostas de governo e tente fazer com que Donald Trump revele incoerência nas respostas. Já o republicano mais experiente em eventos como esse deverá questionar a oponente sobre temas sensíveis para a atual gestão democrata, como a imigração ilegal, questões envolvendo a política externa e principalmente a economia. Analistas políticos avaliam que o desempenho dos candidatos nesta noite aqui na Filadélfia pode decidir não só as estratégias para a reta final da campanha, mas o resultado da eleição que vai definir o próximo presidente dos Estados Unidos. E esta cidade aqui tem história. Foi ali, naquele prédio, o Independence Hall, a menos de 500 metros do local do debate, que a Declaração da Independência foi assinada, em 4 de julho de 1776. Segundo uma pesquisa divulgada hoje, 30% dos eleitores acreditam que o debate vai ajudar a determinar o voto. A Record News transmite hoje, com tradução simultânea para todo o Brasil, o debate presidencial da ABC News. Logo mais, a partir das 9h45 da noite. E ainda hoje, o presidente Lula viaja para o Amazonas e visita áreas que sofrem com a seca. TSE lacra sistemas das urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nas eleições municipais de outubro. Os sistemas das urnas eletrônicas vão ser utilizadas nas eleições municipais de outubro foram lacrados hoje. A cerimônia foi na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O TSE finalizou hoje o ciclo de verificação de segurança das urnas eletrônicas. O processo começou em 4 de outubro do ano passado, com a abertura do código-fonte dos equipamentos para as entidades fiscalizadoras. Partidos políticos, órgãos de classe e públicos, como o Ministério Público e Congresso Nacional, têm 5 dias para apresentar questionamentos sobre os sistemas lacrados. Na cerimônia, a ministra Carmen Lúcia voltou a defender a segurança do processo eleitoral brasileiro. A importância deste momento é que se fecha aqui qualquer possibilidade de se burlar a integridade do sistema. Essa integridade foi testada. E a urna se mostra, portanto, absolutamente segura, confiável é o sistema, íntegro é o processo eleitoral brasileiro. O arquivo com os resumos digitais dos sistemas foi assinado pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, e por representantes dos órgãos fiscalizadores. O material foi lacrado e armazenado numa sala-cofre aqui no tribunal. Agora, a corte vai repassar aos tribunais regionais eleitorais cópias dos sistemas lacrados, para que sejam inseridos nas urnas eletrônicas, com os dados dos eleitores e candidatos.
O Brasil conta com cerca de 570 mil urnas eletrônicas, distribuídas para os tribunais regionais eleitorais em todo o país. Cabe aos TREs distribuir os equipamentos aos mais de 5 mil municípios brasileiros. Eleições 2024. Segurança, saúde, empregos, qualidade do ar. Esses foram alguns dos assuntos de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta terça-feira. No começo da tarde, o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, visitou a região central de São Paulo. Ele caminhou por uma tradicional rua de comércio de peças de motocicleta, onde tirou fotos e cumprimentou eleitores. Da Atena falou sobre o combate ao comércio de peças de motos roubadas na cidade. Ele prometeu que, se for eleito, vai reforçar a parceria da Guarda Metropolitana com as polícias militar e civil para inibir esse tipo de crime. Polícia Militar, com o seu trabalho de policiamento ostensivo que sempre faz, precisa ser reforçado o trabalho de inteligência da Polícia Civil e tem que ser reforçada a inteligência da GCM também e poder de polícia da GCM. Mais a inteligência para ajudar a Polícia Civil do que qualquer coisa. Candidato do MDB à reeleição, o prefeito Ricardo Nunes fez campanha na Zona Sul. No bairro do Grajaú, conversou com comerciantes que reivindicaram mais segurança. Disse que uma das medidas em um novo mandato será a contratação de mais 2.000 guardas municipais. Ricardo Nunes também falou sobre medidas para melhorar a qualidade do ar em São Paulo. O candidato prometeu aumentar a preservação de áreas verdes na cidade com a desapropriação de matas particulares e a criação de novos parques, além de investir em uma frota de ônibus menos poluente. 64% da emissão de dióxido de carbono é emitida pelos veículos que circulam em São Paulo e quase metade disso dos ônibus. Então, trocar os ônibus a diesel por ônibus elétrico é uma política pública fundamental. Vai ser algo fundamental para os próximos 4 anos. Já está com tudo aprovado, recurso do Banco Mundial. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, fez carreata na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Pablo tirou fotos e cumprimentou apoiadores. Mais cedo, ele participou de uma sabatina para uma revista. O candidato falou sobre temas como saúde, educação e segurança pública. Pablo Marçal disse que, se for eleito, vai criar estratégias para atrair investimentos estrangeiros para São Paulo. A ideia é trazer mais recursos para melhorar a infraestrutura e impulsionar o crescimento econômico, principalmente nas periferias. Liberar crédito para as comunidades, que se liberar renda e tiver infraestrutura, a comunidade vai deixar de ser favela e vai virar uma cidade de primeiro mundo. Então, falta pouco para isso. Essa geração de emprego, de 2 milhões de empregos, a gente investir em tecnologia, em empresarização, vai fazer com que essa cidade dê um salto. Guilherme Boulos, do PSOL, fez campanha à tarde em bairros da zona leste de São Paulo. Ele caminhou pelas ruas e ouviu as reivindicações de moradores e comerciantes. O candidato disse que, se for eleito, vai construir unidades básicas de saúde para atender a população que mora na periferia. Guilherme Boulos também destacou que vai criar um programa de sustentabilidade urbana. A ideia é reduzir os impactos ambientais na capital paulista, provocados principalmente pela poluição. O nosso compromisso é fazer com que em 4 anos, pelo menos metade da frota de ônibus de São Paulo seja com 0 emissão de carbono, elétrica ou híbrida. Mais que isso, a gente vai fazer os corredores verdes, que deram certo em várias cidades do mundo. A candidata do PSB, Tabata Amaral, visitou o Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas, referência no tratamento de doenças raras e complexas. A candidata conheceu o trabalho desenvolvido na instituição, conversou com os médicos, servidores e mães de pacientes. Tabata disse que, se for eleita, vai priorizar o programa de atendimento à saúde das famílias para diagnósticos mais rápidos e eficientes. A gente prevê um investimento, somando investimento e custeio, de 1,25 bilhões de reais para a gente poder fortalecer a estratégia saúde da família. Ter mais profissionais na base, ter mais velocidade na marcação dos exames e a gente usar a tecnologia para não ter o desperdício que a gente tem hoje. A candidata do Novo, Marina Helena, cancelou todas as agendas de campanha em luto pelo falecimento do sogro. Altino Prazeres, do PSTU, participou de sabatina a um portal de notícias e de uma caminhada no centro. Ricardo Senesi, da UP, deu entrevista a um canal da internet e se reuniu com a equipe de campanha. Bebeto Haddad, da DC, fez gravações para o programa eleitoral e participou de sabatina.
João Pimenta, do PCO, participou de uma live e deu entrevista a um jornal. A Justiça Federal de Brasília condenou o governo Lula a pagar R$15 mil de indenização por danos morais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por acusações inverídicas sobre o sumiço de móveis do Palácio da Alvorada. Os objetos foram localizados. A Advocacia-Geral da União informou que vai recorrer da decisão. No Rio de Janeiro, um casal foi preso suspeito de dopar macacos para vender os animais em feiras clandestinas. O flagrante foi no Jardim Botânico, na zona sul da cidade. De acordo com a investigação, o homem e a mulher colocavam calmantes em frutas que eram oferecidas aos macacos. Os dois vão responder por crimes contra o meio ambiente. A polícia investiga a venda ilegal dos animais e busca identificar outros suspeitos. Pela primeira vez no ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, teve queda. Em agosto, houve deflação de 0,02%. É a primeira vez que os preços caem desde junho do ano passado. O IPCA registrou deflação de 0,02% em agosto. Na prática, uma estabilidade, o que gera resultados positivos para quem trabalha diretamente com o consumidor. Hoje o consumidor, quando dá essa redução de preços, ele automaticamente aumenta o seu estoque na sua casa, né? É exatamente o que a dona Ana Maria faz. Tem o iogurte, eles abaixam o preço. Aí eu levo 10, 12. Aproveita o preço bom. Aproveito o preço bom. No ano, a inflação acumulada é de 2,85%. E nos últimos 12 meses, de 4,24%. O bom resultado de agosto foi puxado por 2 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados: habitação e alimentos e bebidas, setores que agora em setembro podem ser impactados pela crise climática. O fato de estar chovendo menos faz com que tenha menos energia nas hidrelétricas e que seja obrigado a acionar termoelétricas e outras formas de energia que são mais caras. Isso encarece o custo da eletricidade, que vai impactar praticamente todos os preços da economia. A gente também tem incêndios, tem enchentes que vão impactar a produção agrícola. Outro setor que ajudou a manter o equilíbrio em agosto foi o de transportes. Os preços do segmento saíram de alta de 1,82% em julho para a estabilidade no mês passado. Nos alimentos, o IBGE encontrou baixas na batata inglesa, tomate e cebola. As altas mais expressivas foram do mamão e da banana prata. Quando os preços estão mais estáveis, a gente consegue encaixar mais no que a gente gasta, no que a gente ganha, nas nossas contas ali, né? Vamos agora a Brasília, porque uma aliança pode representar um racha no grupo que apoiou Arthur Lira à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Vamos saber dos detalhes com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Parece que tem um racha à vista, hein? Pois é, a eleição para a presidência da Câmara só em fevereiro, mas as articulações já começaram faz tempo, viu, Cris? Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. Líderes das bancadas do União Brasil e do PSD fecharam um acordo para se manter na disputa da presidência da Câmara dos Deputados. Os líderes do União Brasil, Elmar Nascimento, e do PSD, Antônio Brito, estiveram juntos numa série de reuniões com líderes de outros partidos. Elmar Nascimento vai se reunir amanhã com o presidente Lula e hoje esteve com o ministro responsável pela articulação política, Alexandre Padilha. Em todas as reuniões, os líderes deixaram claro que não desistiram de concorrer à presidência da Câmara, mesmo depois que a candidatura de Hugo Mota, do Republicanos, apoiada pelo atual presidente Arthur Lira, ter despontado como favorita. A postura de PSD e do União Brasil representa um racha no grupo de centro, que tem comandado a Câmara nos últimos anos. Os líderes dos dois partidos se comprometeram a apoiar o nome mais viável para entrar com força na disputa. A ofensiva de União Brasil e PSD torna mais complicada a tarefa de um nome de consenso dentro do grupo que deu sustentação aos dois mandatos de Arthur Lira. Marca também a união de dois parlamentares que estavam em lados opostos. Antônio Brito tinha o apoio do Palácio do Planalto e Elmar Nascimento contou com o apoio de Lira. O governo quer evitar um adversário político no controle da Câmara dos Deputados e tem repetido o discurso de neutralidade. Vai manter a sua postura que tem falado, de respeitar o processo interno da Câmara discutir
entre seus líderes, entre as bancadas partidárias, qual que é a melhor solução, qual que é o nome que possa unificar a maior parte dos parlamentares e construir um nome da Câmara dos Deputados. A gente vai sempre respeitar esse processo, já falou isso. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começou a discutir hoje a proposta que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A sessão foi tumultuada e o relator não conseguiu ler o parecer. Foram quase 3 horas de embates. Parlamentares ligados ao governo tinham como principal objetivo impedir a análise do projeto de lei. Esta comissão não deveria fazer essa votação hoje. Por isso que nós estamos nos insurgindo e evitando que essa comissão, em apenas uma sessão, anistie. A oposição, que é favorável à proposta de anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, ficou irritada com a postura governista. Foram-se colocados extrapautas para parar, atrapalhar o verdadeiro foco aqui, que é os presos, a anistia para os presos e também para o reequilíbrio dos poderes aqui no nosso país. No fim das contas, o relator Rodrigo Valadares não conseguiu fazer a leitura do parecer. No texto que foi protocolado na CCJ, o deputado do União Brasil de Sergipe anistia todos os participantes de manifestações com motivação política ou eleitoral entre 8 de janeiro de 2023 e a data da entrada em vigor da lei, caso seja aprovada. A anistia garante o perdão de crimes relacionados ao 8 de janeiro, cancelamento de multas aplicadas pela Justiça, a manutenção dos direitos políticos e a revogação de medidas que limitem a liberdade de expressão dos envolvidos. As medidas se aplicam a todos que participaram de eventos antes ou depois de 8 de janeiro do ano passado, desde que mantenham correlação com os fatos. A Comissão de Constituição e Justiça volta a se reunir amanhã. Caso seja aprovado pelo Congresso, o projeto pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado pelo Supremo por supostamente incitar os atos em vídeo publicado nas redes sociais. O Ministério Público do Trabalho, responsável por investigar irregularidades trabalhistas, abriu hoje um inquérito civil para apurar as denúncias de assédio moral e sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A Comissão de Ética da Presidência e a Polícia Federal também investigam os casos. A PF ouviu hoje uma das supostas vítimas. Silvio Almeida, demitido por Lula na última sexta-feira, nega os crimes. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigada, Fara. A seguir, 45 países se unem para denunciar a repressão do governo venezuelano após eleição com suspeita de fraude. Militares de Israel atacam centro de comando e controle dos terroristas do Hamas em área humanitária na faixa de Gaza. O presidente Lula viajou ao Amazonas e visitou áreas que sofrem com a seca. Hoje pela manhã, ao lado do governador do Amazonas, Wilson Lima, e uma comitiva de ministros, entre eles a do Meio Ambiente, Marina Silva, Lula visitou a aldeia indígena Cainã, do povo Munduruku, no município de Manaquiri, e depois foi a Tefé, todas as regiões afetadas pela seca. Lula falou sobre a crise hídrica que o Amazonas enfrenta e anunciou uma medida de urgência para a distribuição de pelo menos 150 filtros de água para os ribeirinhos. O presidente ainda se comprometeu a voltar a discutir a reconstrução da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia. Nós temos consciência que quando o rio estava navegado e cheio, que podia ter barco grande, mais veloz, a rodovia não tinha a importância que tem quando o Rio Madeira estava vivo e quando o outro rio estava vivo. E nós não podemos deixar duas capitais isoladas. À tarde, Lula se reuniu com 61 prefeitos das cidades afetadas pela seca, que já atinge 300 mil pessoas no estado. O encontro ocorreu na sede da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Entre as medidas estão investimentos de 500 milhões de reais no prazo de 5 anos para garantir a navegabilidade dos rios, com obras de dragagens nos rios Amazonas e Solimões.
Além da crise hídrica, o estado enfrenta um dos piores períodos de queimadas. Só neste mês, mais de 10 mil focos foram registrados, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje, o ministro do STF, Flávio Dino, disse que o governo federal deve aumentar o número de bombeiros contra os incêndios no país. Nós não podemos normalizar o absurdo. Essa premissa é fundamental, porque nós temos que manter o estranhamento com o fato de, nesse instante, 60% do território nacional, direta ou indiretamente, está sentindo os efeitos dos incêndios florestais das queimadas. O Brasil concentra 76% dos focos de queimada da América do Sul. E essa situação prejudica a qualidade do ar. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Situação se agravando e se complicando. Como é que vai ficar a quarta-feira? Ainda quente, bastante seca. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos. Um bloqueio atmosférico instalado sobre o interior do país inibe a formação de nuvens carregadas e mantém a baixa qualidade do ar nas próximas 2 semanas. Este mapa mostra a emissão do monóxido de carbono na atmosfera. O gás é liberado pela queima incompleta de materiais como madeira, carvão e combustível e altamente prejudicial à saúde. Quanto mais vermelho a mancha no mapa, maior é a concentração. Destaque para o norte e centro-oeste e para a região metropolitana de São Paulo. Nesta quarta-feira, faz até 37 graus no Rio de Janeiro e em Porto Velho. Cuiabá será a capital mais quente do país, com máxima de 41. Hoje foi mais um dia de pouca chuva no Brasil. Pelas imagens de satélite, vemos que as nuvens mais carregadas estão sobre o oceano. Amanhã, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e promete chuva para o fim de semana, com um breve alívio nas temperaturas sobre toda a região sul, interior de Mato Grosso do Sul e entre os litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Até lá, o calor predomina. Em Porto Alegre, faz até 36 graus. Em São Paulo e em Belém, máxima de 34. Em Goiânia, 35 e até 39 em Teresina. Hora do Tempo Delivery. A Rita é de Urandi, Bahia. Bem-vinda, Rita. Até o fim da semana, tempo abafado, sem chuva. As máximas ficam entre 25 e 26 graus. A Cida é de Borda da Mata, Minas Gerais. Boa noite, Cida. Até sexta-feira, dias ensolarados com baixa umidade do ar. Faz até 31 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Um ataque com drones atingiu uma região na Rússia, perto da capital, Moscou. Uma pessoa morreu. Esse vídeo mostra o momento em que um prédio foi atingido na madrugada desta terça-feira. A explosão deu início a um incêndio. O ataque também destruiu dezenas de casas na região e forçou cerca de 50 voos a desviarem das proximidades de Moscou. A defesa antiaérea da Rússia disse ter derrubado mais de 70 drones ucranianos que sobrevoavam o território russo na noite de ontem. Esse foi o maior ataque com drones contra Moscou desde o início da guerra, há mais de 2 anos e meio. O exército israelense divulgou hoje imagens de um túnel usado como cativeiro, onde 6 reféns foram mortos na semana passada na faixa de Gaza. O túnel é estreito, tem teto baixo e não permite que alguém fique em pé. A passagem, de 120 metros de extensão, foi construída a 20 metros de profundidade. Na madrugada de hoje, um ataque de Israel ao sul do território palestino matou 3 terroristas diretamente envolvidos com a invasão de 7 de outubro. Ao menos 40 pessoas morreram no local, segundo a Defesa Civil de Gaza, que é controlada pelo Hamas. As forças de defesa de Israel informaram que os terroristas do Hamas montaram um centro de comando e controle numa área humanitária na região de Khan Yunis e que antes do ataque, ações foram tomadas para evitar que civis fossem atingidos. Segundo o ministro da Defesa de Israel, não há mais formação militar do grupo terrorista em Gaza e a missão do país no território está perto do fim.
O Brasil e mais 8 países da América Latina se uniram para denunciar violações de direitos humanos cometidas pelo governo da Nicarágua. O documento será entregue à ONU. Hoje, 45 países se juntaram para denunciar a repressão do governo da Venezuela. Entre eles, a Espanha, que reconheceu a vitória do candidato da oposição que pediu asilo político no país. O apoio do Congresso espanhol não tem efeitos práticos, mas reforça as críticas da comunidade internacional contra a Venezuela. Edmundo González Urrutia deixou o país alegando que corria riscos. Nicolás Maduro, em um programa de TV, afirmou que agora a Venezuela está em paz. Estados Unidos, muitos países da América Latina e União Europeia não reconheceram a vitória de Maduro nas últimas eleições venezuelanas. Os resultados provocaram uma onda de protestos e repressões. Hoje, a ONU também discutiu possíveis violações de direitos humanos em outro país da América Latina, a Nicarágua. Uma lei em vigor desde a semana passada criminaliza opositores que vivem no exterior. A medida é vista como uma forma de silenciar pessoas que se opõem ao regime de Daniel Ortega. O Brasil, que preferiu a neutralidade no primeiro momento, mudou de postura e decidiu denunciar o presidente da Nicarágua às Nações Unidas. A ação será movida por 9 países: Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai e Peru. As empresas de tecnologia Google e Apple tiveram a condenação confirmada no mais alto tribunal da União Europeia e vão ter que pagar multas bilionárias. O caso da Apple já se arrastava há 8 anos, quando a Comissão Europeia decretou que o governo irlandês concedeu à empresa incentivos ilegais. A medida levou a companhia americana a pagar menos impostos que o devido no país que abriga a sede europeia da Apple. Agora, o Tribunal de Justiça do bloco decidiu que a companhia é obrigada a pagar pelo valor devido, que ultrapassa o equivalente aos 80 bilhões de reais. A União Europeia também levou a melhor em outro processo, desta vez envolvendo um recurso encaminhado pelo Google. Segundo a decisão, a empresa usava a própria plataforma de buscas para obter vantagens em relação aos concorrentes. Pelo abuso de domínio no mercado, o Google terá que pagar o equivalente a mais de 15 bilhões de reais. Os recursos negados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia foram vistos como um forte recado para as gigantes de tecnologia, de que os órgãos reguladores não são contra o sucesso das empresas, mas sim contra a exploração que torna a concorrência desleal. A Apple alegou que estava sendo taxada 2 vezes, já que os impostos teriam sido pagos nos Estados Unidos. E o Google declarou estar desapontado porque já tinha se adaptado à decisão de 2017. A Advocacia Geral da União apresentou um requerimento ao Supremo Tribunal Federal em que defende a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos que violem direitos, como os da criança, da integridade das eleições e da defesa do consumidor. A AGU também pediu para prestar informações à Suprema Corte como auxiliar em processos que apuram a responsabilidade das redes sociais pelas publicações dos usuários. O caso ainda vai ser julgado no STF. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem filme inédito no Cine Record especial Mate ou Morra. Você não pode perder. Ótima noite para você. Boa noite.